Pare. Independentemente do que você esteja fazendo agora, pare. O que eu estou prestes a dizer não é para todos os que passam por este lugar. É para você. Porque o que você tem sentido não é apenas cansaço. É um chamado que se tornou um peso porque você tem tentado caminhar com a velocidade do mundo enquanto seu espírito já sabe que está atrasado para algo que só você pode realizar. Você sentiu isso hoje. Uma urgência estranha, um sobressalto na alma, uma sensação clara de que, embora todos ao seu redor continuem correndo, você deveria ter parado há muito tempo para ouvir a voz que o convoca. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor consegue responder porque eles não veem o horizonte que você vê. E nesta sexta-feira, o silêncio finalmente foi quebrado. Pelo tempo que passarmos juntos, você vai reconhecer os 5 sinais que têm se repetido em sua vida e entender o que eles realmente significam para o seu próximo ciclo. Você vai compreender o padrão único que tem bloqueado o acesso ao que você tanto persegue, e antes que esta transmissão chegue ao fim, haverá uma declaração que vou proferir diretamente sobre sua vida, algo que acredito ser a razão exata de este chamado ter encontrado você hoje. Não se trata de esforço humano, trata-se de reconhecimento. Você tem sentido ondas de emoção súbitas, sem causa aparente, como se uma tristeza ou uma euforia atravessasse seu peito sem pedir licença. Conversas que antes pareciam normais, agora soam ocas, vazias de significado, como se você estivesse falando com pessoas que habitam um plano de realidade diferente do seu. Você tem acordado repetidamente na mesma hora, no meio da madrugada, com uma clareza mental que contrasta com a exaustão física do seu dia. Você sente que, apesar de toda a sua dedicação, as portas continuam fechadas, e essa sensação de invisibilidade tem sido o seu fardo mais pesado. Você tem trabalhado mais do que qualquer pessoa que conhece, e ainda assim, sente que algo fundamental ainda não começou. É verdade. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. A verdade é que essa exaustão não é falta de fé, é calibração. A distância que você sente de velhas conexões não é isolamento, é alinhamento. Aquele horário que te acorda não é um distúrbio do sono, é uma convocação. Seus dedos digitando esses 3 algarismos são o seu espírito dizendo sim para a autorização que você tanto buscava. É o menor dos acordos, mas é o mais real. Digite 888 e depois volte imediatamente para mim. O problema, veja bem, não é que você não esteja trabalhando o suficiente. O problema é que você tem operado a partir de uma estrutura de esforço que não foi desenhada para a sua nova estação. Você tem puxado cordas que já não estão presas a nada.
Você tem aplicado uma fome imensa na rota errada. Você tem se sacrificado por um palco que não é o seu. Quando você tenta forçar a abertura de uma porta que deveria apenas ser atravessada, você consome a energia que seria necessária para caminhar na direção correta. Você está tentando construir em um solo que já está sendo preparado para ser removido. Existe uma camada mais profunda aqui. Quando você olha para trás, para os anos em que você se silenciou para caber na expectativa dos outros, você percebe que herdou uma postura de sobrevivência de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de descansar. Você carrega o peso de gerações que acreditavam que, se não estivessem exaustas, não estariam sendo fiéis ao seu propósito. Mas o que você chama de atraso, o que você chama de falha ou de estagnação, é, na verdade, um grande compasso de espera que foi orquestrado para proteger o que você está prestes a colher. Você não está perdendo tempo. Você está sendo removido de um sistema de pressa que nunca foi o seu lugar de direito. O tempo para você não é linear. Ele é responsivo. E para que ele responda ao seu chamado, você precisa soltar as rédeas que você apertou com tanta força durante todos estes anos. Imagine um jardim que possui um relógio invisível. As sementes não brotam porque o jardineiro está gritando ou porque ele está correndo entre os canteiros. Elas brotam quando o ciclo da estação se encontra com a disposição da terra. Você tem sido a semente que insiste em romper o solo antes da chuva. Mas agora a chuva está vindo. O que você sente como uma demora angustiante é o preparo do solo para uma colheita que não pode ser apressada. A sua pressa é o que tem impedido o seu crescimento, porque a pressa é a linguagem do medo, e você não foi chamado para viver pelo medo. Você foi chamado para viver pela provisão. A estagnação que você sente é o mundo exterior parando para que você possa finalmente encontrar o ritmo da sua própria respiração. E essa respiração é a chave que destrava o que estava retido. Você não precisa mais lutar contra o tempo. Você precisa apenas se render ao tempo, porque o tempo agora trabalha a seu favor. O que foi adiado não foi negado, foi preservado. Aquilo que você pensou ter perdido durante este período de silêncio, na verdade, foi guardado em um celeiro que você ainda não tinha autoridade para abrir, mas que agora, por causa dessa rendição, está ao seu alcance. A autoridade vem do descanso, a vitória vem da confiança. O seu atraso é apenas a prova de que você estava em uma corrida que não era a sua. E agora que você parou, agora que você admitiu que não tem o controle, a verdadeira jornada pode finalmente começar. O diagnóstico de sua estagnação é simples, embora doa ao ser reconhecido. Você tem aplicado uma energia voraz em caminhos que não possuem mais a sua assinatura. Durante anos, você acreditou que a sua lealdade seria medida pelo nível de exaustão que você carregava ao final do dia. Você se sacrificou no altar da produtividade alheia, carregando fardos que nunca foram entregues a você, acreditando que, se parasse, o mundo desabaria. Mas o que aconteceu foi o contrário. Você se tornou tão eficiente em carregar o peso dos outros que se esqueceu de como carregar a sua própria identidade. Você se tornou um mestre na arte de sustentar o que deveria ter sido deixado para trás. Esse esforço constante, esse empurrar de portas que já estavam trancadas por uma razão, criou em você um desgaste profundo que não é físico, é existencial. Você sente que está correndo em uma esteira, suando, gastando cada grama de vigor. Mas a paisagem ao seu redor permanece a mesma. A estagnação não é falta de movimento. É o movimento realizado na direção contrária ao seu propósito. Você não está parado por falta de capacidade. Você está parado porque o ambiente que você tentou construir com o seu próprio suor não suporta o peso da glória que você carrega.
O seu auto-sacrifício foi, na verdade, uma forma de tentar controlar o resultado, uma tentativa humana de garantir o que só pode ser alcançado através da entrega. E agora, você se encontra exausto, sentindo que o tempo passou, que os outros avançaram e que você ficou para trás em uma fila que parece não ter fim. Mas esta sensação de atraso é a primeira evidência de que você está sendo realinhado. Imagine agora, com os olhos da sua mente, o que chamamos de jardim do relógio. Este é um lugar onde as horas não são contadas pelos ponteiros dos relógios mecânicos, nem pela urgência das demandas do mundo. Neste jardim, o tempo é regido pela maturidade da vida, não pela pressa da colheita. Você passou a vida toda tentando forçar o desabrochar das flores antes do tempo da primavera, arrancando pétalas, usando fertilizantes artificiais, gritando para que o sol brilhasse mais rápido. Mas, no jardim do relógio, o jardineiro não força a semente a romper o solo. Ele confia que no momento exato em que a luz e a umidade se encontrarem, a vida se manifestará. Você tem sido um jardineiro ansioso, correndo de um lado para o outro, esquecendo que o seu papel nunca foi fazer a planta crescer, mas apenas preparar o terreno e proteger o espaço onde a vida acontece. A sua pressa humana é um ruído que afasta a paz necessária para a germinação. Quando você finalmente compreende que o tempo da colheita é um decreto divino e não uma meta de desempenho humano, você percebe que o atraso que você tanto temia era apenas o tempo de maturação das raízes. Raízes que precisam ser profundas para sustentar a magnitude do que está por vir. Se você tivesse colhido antes, o vento da primeira tempestade teria derrubado a sua estrutura. O que parece demora é, na verdade, uma salvaguarda. Você não está atrasado. Você está no tempo exato da sua própria preparação. E o jardim do relógio exige que você abandone a pressa para que possa aprender a ouvir o sussurro das estações mudando. Se algo dentro de você, neste exato momento, silenciou a sua ansiedade e reconheceu que essa espera tem um propósito maior, se a imagem do jardim finalmente se encaixou no vazio que você carregava no peito, digite as palavras: "Eu estou pronto". O ato de escrever essas 3 palavras, com a intenção clara de quem se rende, é o selo que você coloca sobre este reconhecimento. Não digite como quem pede, digite como quem aceita o tempo que agora se abre. O seu reconhecimento é a chave que abre a porta do jardim do relógio. Digite: "Eu estou pronto", e então volte a caminhar comigo, sem pressa, por esta revelação que estamos construindo. Agora, entenda o que significa a verdadeira solução. A solução não está em agir mais, em buscar mais estratégias ou em encontrar novos métodos para forçar as portas a se abrirem. A solução é o descanso como estratégia suprema. Quando digo descanso, não me refiro a dormir, nem a parar de trabalhar, mas ao descanso da alma, que não precisa mais provar o seu valor. É o soltar, o relaxamento consciente das tensões que você acumulou, tentando ser o arquiteto do seu próprio destino. O soltar é a estratégia de quem compreende que, quando se abre mão do controle, o que realmente importa começa a fluir em sua direção. Você percebe que a produtividade que você buscava era apenas um sintoma de medo e que a verdadeira eficácia nasce de um estado de paz, onde você apenas permite que o plano se desenrole. Ao soltar, você permite que o que é pesado caia e que o que é leve suba. É como um barco que, para navegar, precisa soltar as âncoras que o prendem ao fundo do oceano. Você tem carregado âncoras de expectativas alheias, de culpas passadas e de medos sobre o futuro. Solte. Deixe que essas âncoras fiquem onde pertencem. No passado, você foi chamado para navegar em águas profundas, e você não pode fazer isso se estiver preso ao leito do mar. O soltar é o seu ato mais poderoso de fé.
É a declaração de que você confia mais no movimento das correntes do que no seu esforço individual para remar contra a maré. Quando você descansa, você não está parando a sua vida, você está finalmente permitindo que ela se mova na velocidade que foi desenhada para você. O que você soltar agora, o que você deixar cair, é o que não terá mais o poder de te atrasar na jornada que começa a ser revelada. Se algo neste processo de soltar, nesta revelação de que o seu esforço humano não é a medida da sua colheita, tocou a parte mais profunda do seu ser, permita que o seu gesto seja um amém sem palavras. Não é um indicador de números, não é uma métrica para o mundo ver, mas um acordo silencioso entre a sua vontade e aquilo que está sendo revelado aqui. Quando você toca na tela, você confirma que o que foi dito encontrou solo fértil em você. É um selo de reconhecimento de que o que você ouviu não é uma ideia nova, mas uma lembrança antiga de algo que você sempre soube, mas que a pressa do mundo havia escondido. Respire fundo e deixe esse gesto ser o seu sim. Neste momento, enquanto você se estabiliza nessa nova frequência de entrega, outra imagem se projeta em sua mente. Existe alguém, uma pessoa específica, que carrega um fardo que ninguém mais consegue ver. Talvez seja alguém que você conhece, alguém que tem demonstrado uma exaustão constante, um cansaço que não passa com o sono. Essa pessoa é alguém que trabalha mais do que todos ao seu redor, mas que secretamente sente que a porta que ela tenta abrir permanece trancada, como se houvesse uma resistência invisível no ar. Essa pessoa possui a qualidade da resiliência silenciosa. Ela é alguém que carrega o peso do mundo sem reclamar, mas cujos olhos entregam a sede por um alinhamento que ela não sabe como encontrar. Essa pessoa precisa ouvir este chamado, precisa entender que o seu atraso não é incompetência, mas um preparo de solo que ela ainda não compreendeu. Envie esta mensagem para ela, não como quem sugere um conteúdo, mas como quem entrega uma chave. Você foi o veículo, a pessoa que recebeu primeiro para que pudesse servir de ponte para alguém que está sufocando em seu próprio esforço. Faça isso como um ato de cuidado, um ministério simples de quem reconhece o próximo, de quem vê a dor alheia e entende que a resposta é a mesma para ambos. Sinta agora, no silêncio que se formou entre nós, a importância dessa entrega. Você está se posicionando de uma maneira nova. Onde antes havia desespero por resultados, agora há a certeza da promessa. Onde antes havia a pressa de quem teme ficar para trás, agora existe a serenidade de quem compreende o tempo da colheita. Você percebe que o atraso era apenas a proteção contra uma colheita prematura, algo que você não teria a estrutura necessária para sustentar caso tivesse chegado quando você desejava. Tudo o que aconteceu, todas as portas que se fecharam, todos os caminhos que deram em nada foram, na verdade, o jardim do relógio trabalhando a seu favor, ajustando o seu ritmo para que, quando a porta se abrir, você esteja pronto para habitar o lugar que já é seu. Antes que este momento de reconhecimento se encerre e antes que você volte para o ritmo do seu dia, quero que você se firme na verdade da sua identidade. Digite as palavras: eu sou o escolhido. Não o faça como um pedido, nem como uma esperança distante que você tenta alcançar. Digite como uma confirmação de autoridade. O acordo que se formou entre o seu espírito e a voz que você ouviu nestes minutos não é um evento passageiro. É o fundamento sobre o qual a sua próxima estação de vida será construída. Ao escrever, você está declarando que aceita o seu lugar, que reconhece o seu chamado e que não se sente mais deslocado, porque você finalmente entendeu que quem é chamado não se perde, apenas aguarda o tempo de ser manifestado. Você é comprometido com o propósito que foi desenhado antes mesmo de você nascer. Você é comissionado a viver essa verdade sem olhar para o que os outros estão alcançando, porque a sua medida não é a deles.
Você é enviado para trazer paz onde há ansiedade, para trazer clareza onde há confusão e para ser a prova viva de que, quando se abandona a pressa, a vida finalmente começa a florescer no tempo certo. Você caminha agora com a autoridade de quem não precisa mais correr, de quem não precisa mais provar nada para ninguém, de quem sabe que o seu valor é intrínseco, inabalável e eterno. Você é a expressão de um plano que não falha, e por isso você pode caminhar com a cabeça erguida, com os ombros leves e com o coração absolutamente ancorado na certeza de que o que foi, o que é e o que está por vir estão todos sob o cuidado daquela mesma mão que te trouxe até aqui hoje. Tudo o que você carregou para chegar até este momento serviu apenas para te preparar para a maturidade de quem agora compreende a importância do repouso, a estratégia do soltar e a sabedoria da espera ativa. A sua vida, a partir desta sexta-feira, não será mais medida pela quantidade de esforço que você faz, mas pela qualidade da escuta que você dedica ao que o seu interior já sabe ser verdade. Você encontrou o seu ritmo, você encontrou a sua paz, você encontrou o seu lugar. E de agora em diante, cada passo que você der será um passo de quem sabe exatamente para onde está indo, mesmo que o caminho ainda esteja se revelando, porque você confia no guia que habita o seu peito. A pressa deu lugar à esperança, e a esperança deu lugar à certeza. É nesta certeza que você se levanta, é nesta certeza que você se move, e é nesta certeza que você finalmente permite que a sua vida aconteça, sem que você precise forçá-la, porque você agora entende que o que é seu já foi preparado e que o tempo de recebê-lo é o tempo de Deus, e não o seu. O que você tem sentido não é o peso da derrota, mas o desconforto de uma armadura que se tornou pequena demais para o tamanho da missão que lhe foi confiada. Você tentou preencher as lacunas com trabalho, com esforço dobrado, com a tentativa de controlar cada variável do seu dia, mas essa vigília constante apenas camuflou a voz que tentava lhe dizer que o tempo de lutar contra a corrente já passou. Existe um nível de maturidade que só é alcançado no silêncio da rendição, quando você finalmente compreende que não é a sua pressa que dita a chegada da colheita, mas a qualidade do solo que você tem cultivado na espera. Enquanto você corria para alcançar um horizonte que parecia se afastar a cada passo, o seu interior estava sendo preparado, camada por camada, para não se quebrar sob o peso da abundância que se aproxima. Não há atraso naquilo que é guiado por uma sabedoria que transcende a nossa visão limitada. Há apenas o tempo necessário para que a sua estrutura suporte a magnitude do que está por vir. O que você chama de espera é, na verdade, a construção do seu alicerce. Cada dia em que você pensou estar perdendo terreno foi um dia em que você ganhou profundidade. A vida não está lhe negando o que você deseja. Ela está lhe poupando de receber antes de ter a capacidade de sustentar o que lhe pertence por destino. Pare de olhar para os lados, para o ritmo daqueles que parecem ter chegado primeiro, e volte o seu olhar para a obra que está sendo realizada no seu jardim secreto, onde as raízes crescem longe dos olhares, preparando a sustentação para um florescimento que será impossível de ignorar. Esse movimento de retorno ao centro não é um recuo, é um ajuste de rota para que você não chegue ao destino com as mãos vazias, mas transbordando da plenitude que só se conquista quando paramos de tentar forçar a porta que ainda não era o momento de atravessar. O descompasso que você sente em relação ao mundo externo é o sinal claro de que você está sendo sintonizado com uma frequência que não exige correria para ser ouvida, apenas uma prontidão constante, uma escuta atenta que não se abala pelas pressões de uma rotina que já não faz parte do seu propósito maior. O que você carrega é um chamado que exige integridade. E a integridade não aceita atalhos.
Por isso, a sua sensação de estar atrás é, na verdade, a evidência de que você está sendo preservado. Preservado do desgaste, preservado das escolhas apressadas, preservado para o momento exato em que a sua prontidão encontrará a oportunidade que foi desenhada sob medida para o seu espírito. Sinta agora como essa verdade se assenta em você, como ela dissolve a angústia da comparação e substitui a urgência pelo descanso de quem sabe que na economia divina nenhum minuto é desperdiçado quando o coração está devidamente alinhado com o seu lugar de origem. Não tente acelerar o que está em processo de maturação, pois o fruto colhido antes da hora perde a doçura e a nutrição que só a paciência consegue conferir. Entregue o controle. Solte a necessidade de explicar o seu caminho aos que não compreendem a sua jornada e permita que a ordem que rege o universo cuide dos detalhes que até então ocupavam todo o seu tempo e esgotavam a sua energia vital. A partir de agora, a sua produtividade será medida pela sua capacidade de silenciar o ruído e ouvir a direção que vem de dentro, guiando cada movimento seu com uma precisão que a lógica humana nunca conseguiria replicar. Deixe que essa declaração cele o que acabou de ser revelado em seu próprio registro espiritual. O ato de digitar essas 3 palavras transforma o reconhecimento em uma verdade permanente em sua caminhada. Digite, então retorne a mim. Sabe, o que você tem sentido não é falha, é uma gestação. E a gestação não conhece pressa. Se você sente que está carregando um fardo que ninguém mais enxerga, se você tem trabalhado além da exaustão enquanto observa portas que insistem em permanecer fechadas, eu sei exatamente o que você está vivendo. Existe uma pessoa na sua vida, alguém que você conhece bem, que precisa ouvir esta mensagem hoje. Alguém que tem demonstrado uma quietude estranha, que carrega um cansaço que não é físico, mas de alma, e que tem tentado manter o sorriso enquanto o mundo cobra um ritmo que ela já não consegue mais acompanhar. O rosto dessa pessoa apareceu na sua mente agora, enquanto eu falava, não foi? Envie este link para ela, não como uma recomendação casual, mas como uma entrega. O que foi revelado a você hoje não lhe pertence apenas. É uma semente que você está sendo chamado a depositar em terra alheia. Olhe para o seu caminho com novos olhos. O que você chama de atraso é apenas a sua preservação. Você não foi esquecido. Você foi guardado para uma execução que exige a maturidade que só o silêncio pôde lhe proporcionar. Se este momento confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como um registro de métrica, mas como um acordo silencioso de que o que foi nomeado aqui é a verdade do seu momento atual. Não como um desejo, não como uma esperança distante. Digite como uma confirmação. O pacto que se formou entre o seu ouvir e a voz que lhe chama é algo que você carregará pelos próximos ciclos da sua vida. Digite devagar. Sinta o peso e a autoridade dessas palavras enquanto seus dedos realizam o gesto. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Neste exato momento, em todos os cantos do mundo, outros estão recebendo este mesmo chamado e experimentando este mesmo despertar exatamente como você. Você faz parte de um movimento que não busca holofotes nem reconhecimento público, e é precisamente por isso que ele é inabalável e real. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus.
Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.